Graça e paz. A ressurreição de Jesus. João capítulo 20, a partir do verso 4. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho caído, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado, ou dobrado em algumas traduções, em um lugar à parte. Então foi também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. João, quando ele chega na porta ali do sepulcro, aonde ele vê que a pedra tinha sido removida, que ele vê os lenços caídos e ele não entra diante do sepulcro para ver o que tinha acontecido, somos nós. Ou seja, são aquele tipo de pessoa que vão na igreja ver a manifestação de Deus pelo lado de fora, mas não se envolve, não entra dentro, não quer mais do que aquilo ali. Pessoas onde vê que a glória de Deus está sendo derramada, mas não entra dentro, não quer um pouco mais daquela porção. João ficou só observando do lado de fora. Não seja como João nesse contexto. Meus irmãos, pelo amor de Deus, estamos aplicando esse contexto sobre as nossas vidas. João foi o discípulo mais amado por Jesus. Vamos tirar isso à parte. Estamos aplicando. Por quê? Porque quando Pedro chega e entra, ele tem uma experiência melhor do que João. Então, não estamos tirando o mérito de João aqui de maneira nenhuma. Estamos aplicando apenas aquele momento sobre as nossas vidas. E aplicando nos dias de hoje. Estamos dentro das igrejas, porém estamos só observando o movimento pelo lado de fora. Você já se deparou com um irmão feliz, alegre na presença de Deus? Aquele que pula, aquele que fala em línguas, aquele que ora em línguas, aquele que chora, aquele que se derrama, aquele que vai para um lado, vai para o outro. E talvez você fala, o que é isso? Eu não estou entendendo. Ou eu não quero fazer parte disso. Saiba que aquele que está fazendo isso está recebendo uma porção um pouco maior daquilo que você recebe da presença do Espírito Santo. Você está no meio, mas não está sentindo o que aquele está sentindo. João observou, Pedro entrou. Pedro tocou sobre aquele lenço ao qual Jesus deixou enrolado ou dobrado, que a gente vai ver um pouco mais adiante o significado disso. Mas João ficou pelo lado de fora, observando. Mas a mensagem para você que é somente um observador da palavra de Deus, somente um observador do culto, somente um observador desse movimento, a mensagem é para você. Entra na presença de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. O movimento está acontecendo, entre dentro do movimento. Entre dentro do movimento. Deus quer te dar experiências. Não há nada mais prazeroso na vida do que sentirmos a presença do Espírito Santo, do que sermos batizados com o Espírito Santo. Você que está ouvindo essa mensagem, você é batizado no Espírito Santo? Você ora ou fala em línguas? O falar em línguas, meus irmãos, é para edificação própria. Para edificação própria. Não é para o homem se vangloriar, não é nada disso. Mas quando você está ali naquele momento, orando e falando em línguas, é uma comunicação diretamente com Deus. É uma edificação sua, própria sua, diretamente com Deus. Diretamente com o Espírito Santo de Deus.
Por que que você não quer sentir essa presença? Por que que você não quer ter essa experiência com Deus? Queira isso para sua vida. Queira essa experiência para sua vida. Isso é maravilhoso. Mas vamos continuar. Então a Bíblia fala que Pedro, que perdeu a corrida para João, chega um pouco depois, mas quando ele nota aquele movimento ali na boca do túmulo, na porta, aqueles lenços caídos, ele não hesita e entra para dentro do túmulo, aonde Jesus estava. Não está mais, porque ressuscitou. Então ele entra. Quando ele entra, meus irmãos, ele se depara com algo maravilhoso que só aqueles que entram na presença de Deus pode ter. Experiências que só aqueles que entram na presença de Deus pode ter. Quando Pedro, note que João, quando ele chega, ele pega aqueles lenços que estavam envolvendo o corpo de Jesus caído ali na porta do túmulo, ali na frente, ele não tem a mesma experiência que Pedro teve, porque João ficou só observando, mas Pedro entrou. Pedro, quando ele entra, ele nota que o lenço que envolvia a cabeça de Jesus não estava caído como os outros. Esse lenço estava enrolado, assim como diz aqui nessa tradução dessa King James 1611, mas em algumas outras traduções se diz dobrado, porque era um costume judaico, da cultura judaica, de que quando uma pessoa ia na casa da outra, quando ela deixava o lenço dela ali dobrado ou enrolado de uma forma diferente, era um sinal de que ela estava dizendo: eu voltarei. Por quê? Então simbolizava na cultura judaica aquele lenço dobrado de que ele voltará ou de que ele voltou. Ou seja, meus irmãos, olha a experiência que Pedro teve ao entrar dentro do túmulo. Pedro pegou o lenço e era a mesma coisa de Jesus estar dizendo para ele: eu não te falei, Pedro, que eu iria voltar? Porque o lenço era isso na cultura judaica. Quando o dono da casa pegava o lenço e via aquele lenço dobrado, enroladinho de uma forma toda especial, estava dizendo: eu voltarei. Ou eu volto. Ou eu já estou aqui, de volta. Olha a experiência que Pedro teve. E quando Pedro teve essa experiência, aí João entrou aí. Mas a experiência quem teve foi Pedro. Vamos aplicar? Vamos aplicar. Tem algumas experiências com Deus que você só vai ter se você entrar dentro do movimento, dentro da presença de Deus. Se você entrar no meio dessa maravilha, desse derramar do Espírito Santo. Ontem tivemos um exemplo disso no culto. Muitas pessoas foram à frente e ali houve um derramamento do Espírito Santo. Muitas pessoas orando em línguas, muitas pessoas falando em línguas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas que tiveram experiências com Deus ontem que nunca tiveram. Isso é entrar para dentro da presença de Deus. Isso é querer ter um pouco mais. E isso você só vai ter se você entrar para dentro e não ficar apenas como um observador. Quantos ontem ficaram somente observando, lá de longe das suas cadeiras? Teve muitos que ficaram de longe só observando. Estavam ali, mas não sentiram o que os outros sentiram. Por quê? Ficaram na porta somente observando. Enquanto isso, Pedro, que chegou depois, já entrou no meio do movimento. Meus irmãos, tem coisas na nossa vida, experiências na nossa vida que Deus quer nos proporcionar, que você só vai ter se você entrar na presença dele, se você abrir o seu coração e se deixar levar pelo Espírito Santo. Pessoas alegres pulando e dançando na presença de Deus.
Agora, para você que acha que isso não é de Deus, lê a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler Atos capítulo 2, quando houve o derramar do Espírito Santo, que as pessoas que estavam só observando, disse, mas é de manhã e estão todos embriagados? O pastor Regis citou bastante isso ontem. Como que uma pessoa na presença do Espírito Santo se comporta? Sendo que eles foram comparados lá em Atos capítulo 2 aos embriagados. Você já viu um embriagado andando em linha reta? Você já viu? Não, né? A pessoa no Espírito Santo não é que ela perde totalmente o seu controle. Ela tem consciência das coisas. Mas as pernas dela ficam bambas. Ela é tomada pelo Espírito Santo não à força, mas porque ela abriu o seu coração. O Espírito Santo não toma ninguém à força. O Espírito Santo entra naquele que abre o seu coração. Se você abrir o seu coração, você vai sentir o que aquelas pessoas sentiram ontem, ou o que o próprio Pedro sentiu quando entrou naquele túmulo, e não ficou somente como um observante. Então, para você que não acredita, você acredita na palavra de Deus? Então leia Atos capítulo 2, quando houve o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Aqueles que estavam só observando disse, mas é de manhã e estão todos embriagados? Não era isso, era a presença do Espírito Santo. Estavam todos falando línguas estranhas. Não todos, mas só aqueles que queriam de fato a presença de Deus. Meus irmãos, Atos capítulo 2 é maravilhoso. Nós tivemos um pouquinho ontem lá no culto. Um derramar glorioso da presença do Espírito Santo. Não fique apenas como observante desse movimento. Como João ficou na porta observando. Seja como Pedro, que entra dentro do movimento. Pedro entrou dentro do túmulo e teve a experiência que João não teve. Sabe por que você não tem a experiência ou não teve a experiência que o irmão ontem teve na igreja, no culto? Porque você não entrou no movimento. Você ficou na porta, apenas observando. E quando você entrar, você vai ter uma experiência com Deus que vai ser única na sua vida. A experiência, eu fico imaginando, eu entro dentro daquele túmulo junto com Pedro, pegando aquele lenço na mão, e falando, e pensando, nossa, olha só, Jesus ressuscitou mesmo. Olha o lenço que ele deixou dobradinho, enroladinho, dizendo para nós que ele voltaria, e de fato ele voltou. Olha a experiência que Pedro teve. Que maravilhoso que é isso. Queira essa experiência para sua vida. Queira essa experiência para sua vida vai ser transformada pelo Espírito Santo. Se dedique à oração, peça o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo ainda é válido. O batismo no Espírito Santo é verdadeiro. O batismo no Espírito Santo não foi só para a época dos discípulos, é para nós ainda hoje, porque o livro de Atos não teve um fim. Para aqueles que dizem que a manifestação do Espírito Santo foi só para aquela época, é porque não entenderam a palavra de Deus. Porque o livro de Atos é o único livro em toda a Bíblia Sagrada que não teve um fim. Sabe por que não teve um fim? Porque nós ainda estamos escrevendo esse livro. Nós ainda estamos nesse contexto. É a igreja de Cristo. É a igreja. Nós ainda estamos no livro de Atos. Por isso que o livro de Atos não teve um fim. Porque nós ainda somos o livro de Atos. Então a presença de Deus, o derramar do Espírito Santo ainda é válido. Ainda é válido. Os dons ainda é válido. O falar em línguas, o dom de cura, de profecia ainda é válido. Para aqueles que não acreditam nisso, leiam a palavra e peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para que você compreenda a palavra assim como ela é, mas não assim como você quer.
em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, algumas anotações aqui para a gente finalizar essa mensagem. Jesus se entregou por nós, mesmo sabendo das nossas falhas, erros, mesmo sabendo que iríamos errar, ele se entregou por amor. Nós estamos falando da ressurreição de Cristo aqui. Nós estamos falando de um Deus que veio como homem para mostrar o amor dele, para inserir o amor dele sobre as nossas vidas, para se entregar como um sacrifício perfeito pela minha e pela sua vida. Mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo que iríamos errar, que iríamos pecar, mesmo sabendo que iríamos ter alguns deslizes na vida, mesmo assim ele se entregou por você. Ele se importa com você. Ele te ama. Ele te ama, creia nisso. Ele te ama, abra o seu coração para que a palavra de Deus entre e crie raiz dentro do seu coração. E aí, no momento de cruz, ele ainda disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, olha a humilhação, o sofrimento que Jesus passou, e naquele momento de cruz ele ainda fala: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Quem é esse, meus irmãos, a não ser o próprio Deus? Olha o amor de Deus, você consegue enxergar o amor de Deus sobre a sua vida? Se você não consegue enxergar, é porque você não abriu o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, para essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo essa mensagem, eu peço que o Teu Espírito Santo, meu Pai, que é aquele que é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que o Senhor possa abrir o entendimento, a mente e o coração dessa pessoa. Pai, mostra para ela o grande amor de Cristo sobre a vida dela. Mostra para ela, Senhor, que a causa de nós ainda não termos sido consumidos é a Tua graça, é o Teu amor que nos proporcionou tudo isso. Pai, em nome de Jesus, para todos esses que estão ouvindo essa mensagem, eu profetizo sobre a vida deles, que o coração deles vão se abrir, para que a Tua mensagem entre, para que a Tua palavra penetre sobre os corações dessas pessoas, para que elas entendam, Senhor, a mensagem da crucificação, para que elas entendam, Senhor, que o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, meu Pai, e o Senhor nos ama, e o Senhor está no nosso meio, e que o Teu Espírito Santo, meu Pai, não habita do nosso lado, mas habita dentro de nós. Senhor, eu oro por essas pessoas, meu Pai, e que o Teu amor, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa tocar sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém.